Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. A epígrafe diz a mensagem a Éfeso, né? Aqui, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ler o versículo principal para nós hoje, que é o versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Amém, gente? A mensagem de hoje, se a gente for colocar um título na mensagem, a mensagem de hoje é: não fuja das críticas. Fale para a pessoa do seu lado: não fuja das críticas. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito difícil, não é só para nós que estamos aqui, não, para todas as pessoas do mundo. As pessoas têm uma grande dificuldade em receber críticas. Aprender a lidar com as críticas, né, é uma virtude muito grande, porque a crítica, ela, ao mesmo tempo, ela pode ser uma corrente. Melhor dizendo, o não saber lidar com as críticas é uma corrente que amarra o crescimento das pessoas. Crescimento emocional, crescimento profissional, crescimento espiritual, e a evolução da pessoa como um todo é amarrada, é presa, se ela não souber lidar com as críticas de maneira correta. Ninguém quer ser criticado, mas todo mundo recebe crítica. Ser criticado é uma das experiências mais difíceis, né, do dia a dia, mas infelizmente acontece. Você se lembra mais das críticas que você recebeu do que das críticas que você fez. Preste atenção. Se você contar da sua vida de hoje a uma semana atrás, né, você se lembra quantas críticas você recebeu? Ah, pastor, eu lembro que fulano falou isso, aquilo. Agora você se lembra de quantas críticas você fez? E o cabelo da fulana está despenteado, e a roupa dele está assim, e fulano falou isso, não devia ter falado. São críticas, mas para a gente é coisa pequena. Por quê? Porque não é para a gente está criticando o outro. Então, se o outro vai sentir ou vai... o outro, o ser humano, gente, ele é assim, infelizmente é natural a gente criticar, né? Não estou falando que é certo, pessoal, estou falando que é natural a gente criticar, mas ao mesmo tempo a pessoa
a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com a crítica. E às vezes tem tanta dificuldade de lidar com a crítica, se a gente falar para ela assim: fulano, você tem dificuldade de lidar com as críticas. Eu não. Já demonstrou na hora a dificuldade que ela tem, né? Tem dificuldade de ser criticado. Eu não tenho dificuldade de ser criticado. Eu te critiquei agora, você demonstrou dificuldade falando um negócio desse. Então, as pessoas têm naturalmente essa dificuldade. As críticas ferem tanto que mesmo depois de décadas que foi feita uma crítica a uma pessoa, o cérebro ele não consegue se desvincular. Às vezes a pessoa veio te criticar, e você sabe que existe crítica construtiva e destrutiva, né? A construtiva, a pessoa já está falando logo de cara o que ela quer ver de melhor. A destrutiva você demora muito para entender, mas isso a gente vai ver mais na frente da mensagem. Então, o cérebro demora muito para se livrar das críticas que foram feitas, né? A gente demora muito, mas assim, essa questão aqui do que nós lemos em Apocalipse, né? Lembra de onde caíste? O Senhor Jesus, porque em primeiro lugar, no versículo 1 do Apocalipse, eu bati aqui e me fechei, gente. No versículo 1 do Apocalipse, que nós lemos, você pode deixar até aberto aí, porque eu só vou me prender nesses versículos, eu não vou ler outros não. No versículo 1 do Apocalipse 2, ele disse: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ao anjo, mas ele estava falando diretamente ao mensageiro, ao pastor, vamos colocar dessa forma. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele está falando do próprio Senhor Jesus. Jesus escreveu isso. Jesus disse isso, melhor dizendo, né? Aí, vamos lá, no versículo 5, que é o nosso principal. É o que Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, ele não está diretamente fazendo uma crítica, porém está fazendo com que eu e você nos critiquemos, ou seja, façamos a crítica a nós mesmos, né? Primeiro, não precisa abrir, mas quando você lembra que na ceia a gente fala, toda a ceia eu leio o versículo 1 Coríntios 11, e 1 Coríntios 11 no versículo 28, o apóstolo Paulo ele fala: examine-se pois o homem a si mesmo, né? Então o cristianismo ele não tem a situação de criticar alguém. Eu, como pastor, não tenho autoridade de criticar uma pessoa a ponto, né, de tomar autoridade, usar do meu ofício, do meu cargo para poder criticar, ou usar do altar para criticar diretamente uma pessoa, né? Eu não tenho autoridade para isso, né? Mesmo que alguns, por amizade, por alguma coisa, fale: pastor, se eu quiser falar alguma coisa e tal, naquela reverência ainda, né? A questão de pastor e ovelha, a pessoa realmente pronta para ser moldada. Eu estou pronto para poder ajudar. Fulano, você pode fazer isso aqui melhor, mas eu não posso dizer: você não presta, você não tem jeito, você não existe autoridade do cristianismo para dizer isso. Nem o próprio Senhor Jesus disse exatamente isso. Ele disse: ó, se lembra de onde você caiu? O apóstolo Paulo, você não sabe, ele disse: se examina você mesmo, olha a sua vida, julgue-se a você, critique a você, né? Lembra-te de onde caí, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não vem de ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, antes que te arrependa. O que é candeeiro, né? Hoje em dia a gente usa a lâmpada elétrica, mas na época o candeeiro era a iluminação, né, da época. A gente pode colocar dessa forma, ou seja, vou tirar a luz de você. Se você não se examinar, que por exemplo, a luz está acesa, eu posso ver aqui, ó. Minha mãe falou antes de eu começar a pregar que a gravata estava torta. Eu fui lá dentro rapidinho, vi, né? Botei no lugar, né?
Mas aí imagina, se eu tenho a luz, eu estou vendo que a gravata está torta, a blusa está amassada, suja, desamarrou, um aberto, outro fechado, né? A calça para um lado, a camisa para o outro. Para que luz então, se eu não estou vendo isso, se eu não estou observando? Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Tem coisa que a gente vai ver aqui mais para frente da mensagem. Há pessoas que se ajustam, existe gente que se ajusta o seu comportamento constantemente só para evitar de ser criticado. Ou seja, né, a pessoa olha, e fulano de tal usa roupa muito apertada, ela começa a usar roupa larga, e a pessoa parece um sino, né? A roupa, ele é o pêndulo, essa pessoa balando, aí já começa demais, aí ela volta, aí ela ajusta mais. E fulano usa muita maquiagem, aí bota pouco, usa pouca, bota. Tem pessoas que fogem da crítica, mas nós não devemos fugir da crítica, nós devemos aprender a lidar com elas, porque a partir do momento que a gente aprende a lidar com a crítica, seja ela de quem for, venha ela de onde vier, nós começamos a ser pessoas melhores. Melhor do que os outros, pastor? Nós não somos melhor do que ninguém, mas começamos a agir de maneira melhor, vamos dizer assim, né? A crítica, ela faz com que as pessoas, elas até se afastem dos relacionamentos, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo uma vez, muito tempo atrás, tem uns 10 anos isso, 10 anos ou mais, eu fiquei sabendo de um casal que se separou, que a mulher estava com a barriga um pouquinho mais, né, gordinha. Aí o marido chegou por trás da mulher, então mostra, naquela parte que dói, sabe? Aquela parte aqui assim que dói, que se apertar, pegou, apertou assim, tá gordinha, irmão, acabou o casamento, separou, irmão. Separou por causa disso. Como é que pode, né? É uma crítica, né? Mas só tem gente que não aguenta, não sabe lidar com a crítica. Destrói e se separa do seu relacionamento porque não sabe lidar com ela. Existe uma forma da gente quebrar a corrente negativa da crítica. Corrente que eu falei, porque eu falei, a crítica amarra a pessoa de forma que ela não evolua de nenhuma maneira. E existe um modo. O modo é você considerar 3 coisas, né? Você considerar a fonte da crítica, você considerar a exatidão da crítica e você considerar a sua reação à crítica. Não precisa se preocupar em decorar, porque eu vou falar isso outras vezes. A fonte, a exatidão e a sua reação à crítica. Isso, você considerando a fonte, considerando a exatidão e considerando a sua reação à crítica, você automaticamente vai fazer com que a crítica que antes te destruía se torne sua aliada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar um pouco sobre considerar a fonte da crítica, né? Independente de quem quer que for te criticar, por qualquer coisa que seja, eu vou te ensinar agora uma frase que quebra completamente qualquer pessoa que possa estar te criticando. A pessoa pode estar te criticando violentamente, você é isso, aquilo outro e tal, não sei o que. A pessoa pode te criticar da maneira que for. Mas você ouvindo, não reagindo, ouça o que a pessoa está falando. E quando a pessoa der uma trégua, porque parar não para, né? Mas quando a pessoa der uma trégua, você vira e fala para ela, eu vou levar em consideração o que você falou. Levarei isso em consideração. Fale para a pessoa do seu lado, só para você treinar. Vou levar isso em consideração. A maioria aqui é casada, né? A maioria aqui é casada, então é bom exercitar isso, né? É bom exercitar isso, eu exercitar isso com a Raquel falar uma coisa, vou levar isso em consideração, e vice-versa, né? Eu falar uma coisa que ela não gosta, ela falar, vou te ouvir, vou levar isso em consideração, né? Você não quer dizer que vai aceitar o que a pessoa está falando completamente, mas também não está dizendo que vai jogar fora. Você vai considerar. E o que você vai considerar?
É uma coisa que eu vou repetir outras vezes. A fonte, a exatidão e a sua reação à crítica. Vamos lá falar um pouco sobre considerar a fonte da crítica, né? Por exemplo, isso daqui, eu vou falar 2 exemplos aqui de casais, gente, mas isso daqui não é do meu relacionamento com a minha esposa. Isso daqui é, vamos botar 10 anos aí de gabinete pastoral. Então, assim, a esposa diz que o marido nunca considera os sentimentos dela. Você nunca considera meus sentimentos. Você não presta atenção no que eu falo, você não me ouve, né? Eu vi um vídeo engraçado essa semana na internet, que o marido chega em casa, não vou falar o vídeo todo, porque não tem necessidade, mas o marido chega em casa, aí olha para a mulher assim: oi meu amor, tudo bem, tudo bem. Aí a mulher vira para ele e fala: você não reparou nada? Tá de maquiagem, tá de batom, tô roupa nova, não reparou nada? Não, a mulher tava careca. Assim, a máquina zero. Ele não percebeu que a mulher tinha um cabelo comprido e a mulher tinha raspado zero. Ele não percebeu, irmão. Aí, não acontece, todo mundo reclama. Imagina, a mulher tava careca. Não, aí o vídeo não acabou aí não. Eu não vou contar ele todo, porque contar fica grande, mas aí depois, aí amor, é verdade, eu nem percebi que você tava careca. Aí tá. Aí sai uma mulher da cozinha e fala assim: fulano, você não percebeu que essa daí não é nem sou eu, essa daí é outra mulher careca, sua esposa sou eu. E é verdade, amor, nem tinha percebido que não era você, né? Aí depois chega uma outra mulher e fala: não tá vendo que essa daí é atriz da novela das 8? Eu que sou tua esposa. O homem é assim, era um vídeo de humor para dizer como que o homem é desligado, né? Assim, de modo geral, como é desligado. Mas vamos considerar uma coisa, gente. Quando a mulher fala assim: você nunca considera os meus sentimentos, o nunca é uma palavra muito forte, né? Porque se não considerasse nunca os sentimentos, não teria namorado, noivado, casado, não teria no relacionamento, não existe nunca, né? Quer dizer que na verdade naquela situação o marido não estava considerando o sentimento dela da forma que ela gostaria. Ele até estava considerando, mas não é lá essas coisas. E da mesma coisa, ao contrário, agora não vai sobrar só pra gente não, agora tem o lado contrário. O marido fala para a esposa que ela sempre coloca a necessidade dos outros na frente da necessidade dele. Faz tudo pelos outros, na rua, amigo e tal, não sei o que, faz tudo pelos outros, coloca a necessidade dos outros, eu quero chegar em... Porque, assim, falando que acontece muito em uma casa desorganizada, tá, pessoal? Fala mesmo. Criticando, né? Casa desorganizada, crítica, tá vendo? É uma casa desorganizada. Não, a casa desorganizada. Não, a casa desorganizada não é da casa desorganizada, mas é relacionamento interpessoal desorganizado. A pessoa faz tudo para todo mundo na rua, mas a comida não tá feita, né? As crianças estão, entendeu? Largadas. Então, assim, aí o marido fica no caso, né, básico, naquela estrutura básica que a gente conhece. O marido está na rua o dia todo, aí volta para casa, a casa da criança está baixa, as necessidades dele estão jogadas e todo mundo está. Então, assim, falar que a necessidade de todo mundo, todo mundo está na frente da necessidade do marido dela, né, a necessidade de qualquer um está sempre na frente da necessidade do marido, não é assim, né? Quer dizer que na verdade naquele momento as necessidades o marido sentiu que as necessidades dele não estavam sendo colocadas da maneira que ele gostaria que fosse colocado. São palavras fortes. Eu dei 2 exemplos de casais aqui, que são palavras fortes que às vezes o casal troca, mas usa essas palavras fortes para extravasar a raiva que sente no momento e para poder também ver se a pessoa acorda. Só que claro, gente, que não é essa a maneira certa de criticar, né? Não é esta a maneira correta de criticar. O pastor que me consagrou a pastor nesta semana, né? Ele e a esposa dele deram um exemplo assim pra gente na prática que eu achei lindo. Nem cheguei a comentar com a Raquel porque eu fiquei assim extasiado, né? Mas 2 coisas.
Porque o que acontece? A gente estava vindo de Nova Iguaçu para Anchieta. E aí ele gosta de ir. Deixa eu. Nem como explicar direito. Ele gosta de ir pelo lado da Praça Santos Dumont, lado do Guanabara, né? E ela gosta de ir pelo outro lado. Uma coisa assim, né? Aí ela falou assim para ele. A velha ela fala, você tá maluco? Tá indo por ali, você quer? Ela fala assim, meu filho, né? Você tá indo por esse lado. Meu filho, você tá indo por esse lado, o que você tá fazendo? Aí ao invés deles. E ele também, que o normal, né? Normal, que eu digo entre aspas, tá, pessoal? O que a gente vê muito é, tá maluco? Tá indo por esse caminho, não sei o que lá. Não, fica quieto aí, mulher, tu não sabe o que tu tá falando. Então o normal das vezes que a gente vê as críticas são assim, é um farpando o outro. Meu filho, engraçado aqui, né? Meu filho, você tá indo por esse lado? Aí ele, tô. E acabou ali. Assim, ela entendeu, não entendeu por quê, mas respeitou a opinião dele e ele seguiu na dele e não deu farpa para ela. Simplesmente falou, você tá indo por esse lado? Tô. Acabou. Entendeu? Não teve crítica, não. Ele é doido, ele está indo por esse lado. Não teve isso, sabe? Não, mulher maluca, não sabe nem o que eu estou fazendo. Não teve essas fapas que jogam assim à toa, né? Então, assim, eu dei 2 exemplos de casais, porque esses são os casos mais comuns onde existe. Que uma vez eu li um negócio interessante, que o porco-espinho, ele no frio, todos eles ficam juntos para ver se esquentam. Só que o porco-espinho, se ele chegar muito perto do outro porco-espinho, ele espeta o outro. Se ele ficar muito longe, no frio, ele morre de frio. Então o que eles fazem? Eles mantêm uma distância razoável para poder não ficar se espetando. Da mesma forma, até veio um rapaz que a gente atendeu aqui hoje, a mesma coisa. O casamento, ele às vezes tem que ter uma certa... né? A gente está junto, claro, o tempo todo, mas questão emocional, questão de opiniões, questão de respeito à opinião dos outros, tem que ter uma certa distância, não só casamento, mas todos os tipos de relacionamento, tem que ter uma certa ponderação de distância, onde os objetivos principais maiores têm que serem os mesmos, porém, as opiniões têm que estar um pouquinho separadas para a gente não se espetar toda hora, senão a gente fica se criticando. E isso é importante a se considerar também. Uma vez, um chefe disse assim para o funcionário, olha, você é a pessoa que é mais decepcionante que eu já encontrei na minha vida. Nossa. O chefe falou para o funcionário, você é o funcionário mais decepcionante que eu já vi na minha vida. Você nunca vai dar certo nessa carreira, né? Carreira de marketing. Estou falando isso. Sou estudante de marketing e eu vi isso. Ele falou isso para o funcionário, você é o mais decepcionante nessa carreira de marketing, você não vai dar certo. Bem, primeiro exercício, né? É você considerar a fonte, segundo a exatidão, e o terceiro a sua reação à crítica. Então, como considerar a fonte e a exatidão da coisa? Na primeira parte, ele estava até certo. Você é decepcionante, estava certo. Por quê? Ele tinha se decepcionado com o trabalho dele, que era medíocre. Nós falamos sobre mediocridade há um tempo atrás aqui. Então era medíocre, estava certo em considerar ruim. Porém, dizer que ele nunca ia dar certo, ele não é Deus. Só Deus pode dizer do teu amanhã. Os fracassos que ficaram para trás não são e nunca serão aval suficiente para alguém determinar o teu futuro. O que ficou para trás não determina o teu futuro. Fala para a pessoa do seu lado, o que ficou para trás não determina o seu futuro. O que ficou para trás não determina, não pode. Não tem como, pessoal, determinar o seu futuro, porque se determinasse, não existiria conversão, sangue de Jesus, salvação, transformação de vida, crescimento, não existiria nada disso, né? Você vai condenar uma pessoa que quando ela tinha 1 ano de idade ela ainda fazia sua necessidade na fralda? Aí ela com 30 anos, tá vendo? Você nunca vai dar certo, você fazia xixi na cama, todo mundo fazia. Tá entendendo? As pessoas crescem, mudam, evoluem. Deus abençoa, Deus muda. Então nada é motivo para se condenar o futuro de alguém com uma crítica dessa forma. A fonte estava errada. Por quê? Porque ele não era Deus.
Se Deus dissesse isso, e Deus não diz isso para ninguém, Deus fala para a gente se examinar, voltar onde caiu, voltar às primeiras obras, se consertar. Deus não fala para ninguém, ó, acabou, chega, nem vem mais na igreja, você não tem jeito, você não existe isso. Eu ouvi isso hoje, né? Que o pastor disse para o seu obreiro: chega, não aguento mais, você é um 7-1 causeiro. O pastor falou isso para ele. Ele se desconcertou e isso não foi o suficiente, mas foi uma grande contribuição para que hoje ele estivesse no mundo. Uma das grandes contribuições. Então, vê como é que é o negócio da crítica, né? É complicado, pessoal, é complicado. Vamos lá, eu já falei aqui sobre a fonte da crítica, né? Agora eu vou falar sobre considerar a exatidão. A crítica é igual a um balde de água fria com areia no fundo. Isso é a crítica, um balde de água fria com areia no fundo, né? Ninguém nunca ficou machucado, jogou um balde de água fria em mim e fiquei machucado. A água machuca? Não machuca, né? Ninguém ficou machucado por um balde de água fria no rosto. Então a primeira coisa que aquela pessoa fica é assustada, é desconfortável, mas ela tem que botar a cabeça no lugar e ver: água é água. Pastor, você está falando de crítica ou de água? É a mesma coisa. A pessoa, depois que recebe uma crítica, ela tem que ver a primeira coisa: a crítica é a opinião da pessoa que está falando, não necessariamente é a verdade sobre a minha vida. Ok? A crítica de ninguém compra a tua vida, sabe? Crítica de ninguém paga pelo que Deus investiu em você, pelo que você é importante para Deus, pelo que você é importante. A crítica não paga. Só falou isso, não existe mais, meu dia acabou. Não, isso não existe. Não tem como existir, não deve existir, não existe. A areia nos olhos, ela distorce um pouco a sua visão momentaneamente sobre a vida, né? Tipo, joga um balde d'água com areia no fundo, aí bateu a água, é desconfortante, mas bate a areia nos olhos, né? A areia nos olhos dá uma turvada, muda a crítica na hora, ela muda a sua concepção de tal forma que você esquece até de tudo que você sofreu para chegar onde você está, né? Às vezes a coisa é forte desse jeito, a coisa te desmonta de uma maneira tão forte que você esquece tudo, esquece até de Deus, né? Esquece até que é crente. Muda. Dou um olho uma crítica que, poxa, não mereço isso não sei o que, a pessoa se... Por quê? É como se fosse areia nos olhos que muda a visão por um momento, provoca lágrimas, né? Areia nos olhos provoca lágrimas, turba o seu julgamento sobre as coisas, né? Vou voltar naquele exemplo que eu falei, do marido que chegou, apertou a barriga da mulher, falou que ela estava gorda. Ela estava olhando no espelho, ela não estava se achando gorda, mas pelo apertãozinho, né? Mudou tudo. Outro dia a Raquel fez isso comigo. Olha, no dia seguinte eu fiz 1000 abdominais, no outro dia também. Deu uma secada na gordura naquela semana. Estranho, né, pessoal? Varapau desse tamanho com a calombinha assim, estranho. Mas, né? Não separei da Raquel. Amo a Raquel, mas nunca vou ficar o resto da vida. Em nome de Jesus. Né, minha filha? Glória a Deus. Te amo. E essa situação de, na hora, turva o teu julgamento sobre as coisas. Porque, por exemplo, vou falar de mim, até aquele momento foi uma brincadeira, pessoal. O que eu estou falando que aconteceu com a gente foi uma brincadeira. Eu fiz abdominais mesmo, mas foi uma brincadeira da parte dela. Não julguei com maldade, não. Mas eu naquela hora, eu não estava me olhando magro. Sou magro. Eu esqueci que eu era magro, sabe? A crítica fez eu esquecer até que eu era magro. Estava me achando enorme, entendeu? Eu tenho 70 quilos, acho que eu estava me achando com 140, entendeu? Tava
A crítica, ela muda, ela altera, você esquece de quem você é, entendeu? A coisa na hora é forte, né? É claro, né, mas ele me ajudou, tá vendo? Me ajudou, não só pelos abdominais, mas olha a palavra que Deus está dando, né? Então, ajuda, isso tem um tempinho, ajuda. E faz a gente crescer quando a gente usa ela da maneira correta, né? Imagina se eu tivesse ficado deprimido e caísse para dentro de chocolate, gordura, besteira, né? Aí que os 70 ia se transformar em 140, né? Aí ia ficar pesado, aí eu não ia subir nem a escadinha aqui dos 5 degraus aqui, né? Aí ia ficar puxado. Você geralmente encontra com frequência, engraçado isso que eu vou falar, você geralmente encontra com frequência uma pepita, uma bolinha de ouro dentro da areia da crítica. É uma pepita de ouro constituída de verdade, escondida na areia que arde nos seus olhos. É estranho falar isso. Esse ouro encontrado na crítica, é a própria verdade que vai ajudar você a melhorar o seu comportamento, que essa melhoria no teu comportamento vai aumentar a sua satisfação e a sua realização. Gente, não sei se você já fez 1000 abdominais num dia e 1000 abdominais no outro, mas eu só sei que a tua barriga treme sozinha, ainda mais quando você não está fazendo nada. Né? E depois disso, me senti satisfeito. Eu estava conversando com o Jamerson, um colega, né? Um amigo aí, que ele é músico, né? E, enfim, para resumir a história, eu conheci o Jamerson, eu tinha 16 anos, ele tinha uns 20 mais ou menos, e ele não era casado, nem eu. Aí, o que acontece? Eu encontrei o Jamerson, vamos dizer assim, eu tenho 27, eu encontrei o Jamerson no passado, eu tinha 26, mas eu o conheci, eu tinha 16 e depois nunca mais nos vimos. Então, quer dizer, 10 anos aí que eu não vi o Jamerson. Aí é engraçado que ele falou isso antes da Raquel brincar comigo assim, porque eu também, ela brincou assim comigo, pessoal, mas eu também brinquei com ela, por isso que, entendeu? Por isso que deu essas coisas. Mas aí ele chegou, falando dele, ele falou assim, eu tinha um nozinho aqui, né? Ele é maranhense, ele fala com sotaque do Maranhão, eu tinha um nozinho aqui, um nozinho não estou mais aqui, né? Quer dizer, aquelas divisãozinhas, né? Aí de garoto novo a gente, né, tem, né? Agora tanquinho, né? Agora não tem mais. Aí eu perdi, aí eu também vi que eu tinha perdido o nozinho, né? Mas aí depois, meu abdominal um dia, meu abdominal no outro, como era pouca gordura que tinha que queimar, o nozinho voltaram. Eu fiquei num nível de satisfação diferente, né? Voltou a autoestima. Mas tem críticas também que te levam a desafios. Então, mas aí você com essa crítica vai ser melhor, eu vou melhorar mesmo. É isso aí, mas aí é você, o negócio todo é você usar a crítica dessa forma. Porque tinha um ourozinho escondido, eu estava perdendo o nozinho, agora eu voltei com o nozinho, né? Agora eu voltei com o nozinho. Estou falando uma coisa pequena, pessoal, mas na vida os desafios são maiores. Então, por exemplo, outra história do marketing também, tinha um publicitário que faz comercial, que cria, que pensa no comercial. Aí ele, primeiro comercial que ele escreveu, recém-formado na faculdade, foi escrever o comercial, tal. Aí chegou ali e apresentou para o chefe, tem a ideia para o comercial que é isso, aquilo, outro. Aí o chefe leu e só fez uma crítica. Ele falou, olha só, tudo bem, bacana, mas esse comercial não prende a atenção de ninguém e não tem gancho. O gancho é tipo assim, é igual agora, quilo do tomate é 10 reais. Quilo do tomate é 10 reais. Todo mundo apavorado. Tá mais barato comprar carne do que tomate. Quilo do tomate é 10 reais, enquanto eu gravo a mensagem. Carne tá 3, frango tá 3, o tomate tá 10.
Né? Compra mais frango do que tomate. Que o tomate está R$10. Como é que você vai fazer alguém comprar um tomate por R$10? Né? Tem que ter um gancho, tem que ter algo que traga a pessoa. Então ele vai mostrar que o tomate foi bem plantado, ele é bonito, vermelhinho, colhendo assim. Aí a pessoa pegando e fazendo um molho de tomate para o macarrão com tomate de verdade, né? Não comprar esses negócios enlatados, cheio de corante. Não, fazer o tomate de verdade, bonito. Aí, poxa, bem que eu posso gastar R$10 no quilo de tomate para poder. Aí vai valer a pena. Então isso é o gancho. E não tinha, ele não sabia, publicitário, irmão, a gente aprende isso na faculdade e ele não sabia o que era um gancho. Esse negócio que faz a pessoa prestar atenção no comercial e ir comprar aquilo que está se vendendo. O brilho. O brilho, o brilho. Na hora você brilha. Aí ele veio e não entendeu, mas ele considerou a fonte e a exatidão. A fonte quem era? O chefe. O chefe que sabia e entendia das coisas, experiente no negócio do marketing. E a exatidão? Ele foi ver, ele leu de novo, ele se analisou, como disse o versículo. Lembra de onde caíste? Como disse o versículo de Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele foi ver o que ele tinha feito, o próprio trabalho, foi procurar o bendito gancho, não tinha o gancho lá, não tinha essa chamada. E aí, ele viu que ele estava perdendo dinheiro, no caso, estava perdendo dinheiro porque não tinha gancho. Então, ele viu o ouro, né? Ele percebeu a pepita de ouro, ele jogou o balde d'água fria, ele ficou esmorecido, o chefe criticou o trabalho, né? Veio areia no rosto, ele ficou meio assim, não julgou direito na hora, mas não reagiu, esperou o chefe falar. Isso daqui que eu estou falando é sobre a reação da crítica agora. Ele não reagiu na hora. Ele, antes de reagir, levou em consideração, né? Considerou a fonte e a exatidão da crítica. Ele foi, leu, realmente não tem. Foi, escreveu, e o produto foi sucesso, foi uma benção. Às vezes, o ouro, a pepita de ouro na crítica, ela vem tão diluída que vira ouro em pó. Né? A gente tem que separar, muitas das vezes, a areia do ouro. O que isso quer dizer? A gente tem que separar, muitas das vezes, a emoção de ser criticado da lógica que a pessoa está falando. Na hora que a pessoa está te criticando, vem aquela emoção de meu trabalho, fiz com esforço, não sei o que, e eu. Agora, tira o eu, depois que você tirou o eu, aí você consegue entender, não, realmente, o fulano está falando um negócio aqui. Tudo que o fulano está falando, está até emocionado, até alteradinho, está até alteradinha também, né? Está alterado, acontece, fica alterado. Mas fulano falou um negócio que tem a ver. Isso aqui é a minha pepita de ouro que vai fazer eu melhorar. Pegou aquela crítica, que a pessoa, hoje em dia ninguém está sabendo criticar direito, né? Pegou aquela crítica e transformou no ouro. E aquilo fez só vencer. Aí uma maledicente que te criticou lá, falando de qualquer maneira, quando você estiver na bênção, vai falar, deu conselho para ele. É verdade. Deu conselho para ele. Fala. Eu trabalhava com obra, né? Estava no início. Então eu só trabalhava em casa de pessoas muito exigentes. E meu pai, ele é muito perfeccionista, ele é muito bom no que ele faz mesmo. Então, por eu ser mulher e recém-feito, então nós estávamos fazendo uma pintura na casa de um senhor, e ele chegava, ele só entrava já entrava procurando o defeito. Então eu fiz o armário dele, o guarda-roupa dele, e ele chegava, não, tá bom. Aí ele apontava, realmente tinha defeitos. Olha, eu não quero mais que você faça. Tu vai fazer o alemão, que meu pai chama de alemão, não era mais. Perfeito. Aquilo, eu falei, não, pai, eu quero fazer. Eu passei uma semana sofrendo isso. Ele tem que ser perfeito. Outro dia, eu nem dormi direito. Mas eu fiz detalhadamente aos olhos do patrão. Eu tentei ser os olhos do patrão. Quando ele chegou, tá vendo? Ficou perfeito. Mas ele estava achando que foi meu pai. Meu pai não foi eu que fiz pegar. Aí ele... Mas não foi melhor a minha opinião? Ele ficou sem graça. Mas o meu sorriso, o meu ego, ele estava
e esplendor. Tá vendo como é que é o negócio? Depois ainda fala, eu falei que era fazer melhor e ficou melhor. Mas Né? Tá vendo? Nossa, é assim, pessoal. Mas é muito interessante, muito interessante mesmo. Aí depois que a gente separa a lógica da crítica, aí que a gente para, pensa, reflete melhor. O terceiro passo para a gente transformar a crítica na nossa aliada, como eu falei, é a resposta, o tipo de resposta que a gente pode dar à nossa crítica. Tem uma história engraçada que um casal estava entrando na loja de animais, que vende bichinho, cachorro, gato e tal. Aí ele entrou e logo na entrada da loja tinha um papagaio. O papagaio virou pro camarada e falou assim: ei, você, homem estúpido aí, tua mulher é muito feia, cara. O papagaio virou pra ele e falou: homem estúpido, tua mulher é muito feia, cara. Aí ele virou: o que você falou? Você é um homem estúpido e tua mulher é muito feia, cara. Aí o homem ficou revoltado, a mulher começou a chorar ali na hora e tal. Aí o homem foi lá falar com o gerente, explicou a situação. Eu estou chegando aqui na tua loja para comprar um bichinho de estimação, um cachorrinho. Pô, tu já tem um papagaio aqui na frente falando isso, a minha mulher como é que tá, estragou o dia dela. E o papagaio falando que minha mulher é feia, que eu sou estúpido. Aí o gerente botou uma luva, botou a mão dentro da gaiola, puxou o papagaio para fora, deu 2 tapas no papagaio. Aí o homem se sentiu bem, a mulher também. Entrou lá dentro, fechou. Aí eles rodaram a loja, procuraram, mas não tinha clima. Sabe quando não acabou? Não tem clima, né? Aí procuraram e resolveram não comprar nada e saíram. Aí saíram pela porta que estava o papagaio. Aí o papagaio virou para ele e falou assim: ei, cara, o que é? Você sabe. Não consegui falar de novo. Você sabe. Aí, pra você ver uma coisa, que o dia do casal não precisava ser arruinado por causa da opinião do papagaio. O papagaio tinha a opinião dele, né? Mas o papagaio não era nenhum professor universitário para dizer que o homem era estúpido. Não era nenhum agente de modelos para dizer que a mulher era feia. Tá entendendo? Considerar de onde vem a crítica e a sua reação. Reagiram, chamaram o gerente bateu no papagaio. Gente, é um papagaio. Né? Se sentiram ofendidos até com o que o papagaio. Tem gente que se sente ofendido até com o que o papagaio fala. O papagaio. Né? Pra mim, já falei com a minha esposa desde quando a gente namorava. Por favor, se alguém quiser dar opinião no nosso relacionamento, que tenha um relacionamento lindo, de sonhos, pelo menos melhor do que o nosso, vai, ponto. Pelo menos mantido há muito tempo, dá, vamos ser bem razoável, né? Quiser dar opinião, pelo menos tem um relacionamento bom. Agora, se é o tipo de pessoa que não constrói um relacionamento, por favor, a opinião vai chegar, vou ouvir com educação e vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Tem gente, o pastor que me consagrou pastor, ele falou assim, já uma vez para mim, há uns 8 anos atrás, ele virou para mim na mesa dele e falou assim: tem gente que você aprende o que você deve fazer. E tem gente que você aprende com essa pessoa, aprende mesmo que justamente o que você não deve fazer. Tem gente que te ensina na prática, na vida dela, o que você não deve fazer. Se ela não consegue ter um relacionamento estável, se ela não manteve o seu relacionamento por um ano que eu digo não é um ano, pessoal, é por anos, né? Por tempo, por período. Por exemplo, meu avô e minha avó são casados há 40 anos. Então tem coisas que eu fico olhando ali e eu falo, poxa, dá pra, né? 40 anos, né? E eles contam até as intempéries, né? As divergências deles, e que você vê que realmente dá pra, né? Você considerar essa experiência de vida. Agora, a pessoa não solidifica nada. Dá para você considerar?
Não dá. A pessoa não sabe ter um relacionamento, manter, né? Aí acontece muito isso. Mulher é casada, aí tem a outra lá que não é casada, quer sei lá, quer enrolar, quer sei lá o que, né? Aí as pessoas querem sempre te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, se a que é casada chega no trabalho meio assim, o que houve? Ah, falei com o marido lá, você quer? Ih, larga de mão, some. Coisa sem, né? Quem vai falar isso? É quem não quer, quem não mantém, entendeu? Porque tem essa concepção, quando você quer manter o negócio, peraí, a vida não é assim. Então, desse tipo de pessoa, se ela falou isso, dá para entender? Não. É justamente isso que eu não vou fazer. Entendeu? Tem gente que é assim, né? Estava comentando com a Raquel outro dia, né? Raquel já trabalhou em alguns lugares, e aí ela falou assim, num outro lugar que ela trabalhou, ela falou assim, sempre que tinha um evento, as mulheres falavam assim, ah não, mas vai só aqui nós, não vai marido, não vai ninguém. Aí agora, onde ela trabalha, vão fazer um evento, uma coisa, não, aí chama teu marido, tá, não sei o quê, porque a maioria desse lugar agora é só casado, em outro lugar não era. Então assim, se não era, não queria que o marido fosse, que ela ia o quê, sozinha? Tá entendendo como é que é o negócio? Então as pessoas às vezes criticam justamente não para te ver bem, mas criticam jogando uma água do que você tem, para te piorar aquela situação. Então é por isso que é importante você considerar a fonte, considerar a exatidão, a lógica daquilo que a pessoa está falando, e considerar a tua reação em relação à crítica. Porque o mundo está cheio de papagaio, gente. O mundo está cheio de papagaio que não tem base na vida para nada, mas que quer falar, quer. Infelizmente a coisa está assim. Então considere a fonte, considere a exatidão da crítica, tira a areia dos olhos, ache o ouro no meio da crítica, né? Ou seja, e aí quando a gente acha o ouro, a gente volta, né, às primeiras obras, volta ao ponto de equilíbrio, reagindo da maneira correta, da melhor maneira possível às críticas que a gente recebe. Amém? Amém. Glória a Deus. Dessa forma que Deus possa abençoar nossos corações em nome de Jesus.